Fala pessoal, beleza? Eu já cheguei a citar aqui em vários vídeos, né? Questão de fonte de informação, né? Que no Brasil a gente tem muito mito, muita mentira quando o assunto se trata de óleo, né? De lubrificante. Então isso aí já não é mais novidade para quem acompanha o canal há um tempo. Assim como sempre deixei claro, voltando ainda a falar dessa questão da fonte, para ter muito cuidado com esses grupos de WhatsApp, Facebook, fóruns de internet. E mais que isso, falei também da questão aí dos mecânicos, que aqui no Brasil os mecânicos são uma das maiores fontes disseminadoras de mentiras e mitos a respeito de óleo. A esmagadora maioria deles não tem o menor conhecimento do assunto. Isso é extremamente preocupante. E o pior é ver que parece que esse tipo de coisa ele não mudou, ou pelo menos não vem mudando, né? Hoje a gente tem aí uma infinidade de informações na internet, a gente já está em 2020, a maioria desses conceitos e mentiras aí, mitos, são oriundos de mecânicos muito antigos, né? Daquela década ainda de 60, 70, onde a questão do óleo ela era muito ultrapassada. E infelizmente isso parece que persiste. Constantemente eu vejo esse tipo de coisa na internet. Eu recebo mensagens diariamente de mecânicos indicando isso, mecânicos indicando aquilo. E me parece que a coisa ela é um pouco mais preocupante. Eu vou mostrar aí, né, alguns comentários e falar a respeito sobre. Lembrando aí, logicamente, que a informação é passada pela pessoa, então não tem como eu verificar e garantir. Na prática, parece que realmente isso também se confirma. Eu prefiro acreditar que essa informação aí, ela não é verdadeira, que vou mostrar mais adiante. Como vocês podem ver aí na imagem, essa é a tabela SAI-J300 que trata a respeito da viscosidade dos óleos, né? Da categoria do que significa 10W20, 20W50 e etc. Né? Num vídeo recente eu detalhei aí essa questão. Pois bem, em um outro vídeo que eu tenho aí no passado, eu recebo esse seguinte comentário. Logicamente aí eu vou apagar, né, o nome da pessoa e do imagem, porque não é o que interessa pra gente, o que interessa é o conteúdo. Então como vocês podem ver, a pessoa fala, para vocês que moram aí no sul, vem aqui pro Nordeste que a temperatura está a 40 graus Celsius e roda o dia todo com 1030, seria o 10W30, acredito eu, e tire ele, veja se não está só uma água velha. Acredito que seja isso aí que ele quis falar. Então vamos lá. Primeiramente ele se enganou, porque na realidade eu sou do Nordeste, né? Eu sou do Nordeste, sei muito bem como é o clima aqui. E nisso a gente já tem o primeiro erro, que é o erro clássico, que eu já fiz vídeo também mencionando isso. Ou seja, que é relacionar a temperatura ambiente com a viscosidade de trabalho do óleo. Então, assim, segundo ele, não se deve rodar com 10W30, porque a temperatura ambiente de onde ele mora seria 40 graus. E aí eu fiz essa indagação a ele do porquê. E aí ele veio com a mensagem já mostrando aí o vasto, né, conhecimento dele e tentando, digamos, ser um cara que é entendido, né, do assunto. Ele já começou com bastante soberba, né? Vamos lá. Amigo, se você quiser interagir, vamos. Eu te explico tecnicamente, pois tenho informações básicas onde de fato a gente aprende sobre óleos e seus componentes. Então perceba aí que ele já disse que de fato ele entende do assunto. E aí para tentar provar supostamente que ele entende do assunto, aí ele vem. Mas eu te pergunto, você sabe o que é JASO, API, etc? Acredito que ele colocou etc porque ele não tem mais o que falar. Ele só sabe o que é JASO e API, porque JASO e API é o que está nos frascos de óleo, né? E normalmente quando se tem aulas sobre esse assunto, onde ele supostamente aprendeu, se fala basicamente sobre isso, porque para nós o que importa são essas, aqui no Brasil, né? São essas duas normas, né? A norma JASO, que ela é a SAI J300, que é a respeito da viscosidade, categoria de viscosidade e não temperatura, como ele absurdamente falou, e a API, que é a questão do desempenho do óleo. E logo em seguida ele continua. Ou entende o que significa 10W30, 15W30, 20W50, e aí ele já começa a mostrar que realmente não entende nada do assunto. Primeiro ele vem com WD-40. Sinceramente eu não sei o que é WD-40 relacionado a óleo. A única coisa que eu conheço de WD-40, né, é aquele produto famoso que o pessoal usa bastante aí. E aí ele cita mais um, WD-90 de caixa.
Eu não conheço nenhum WD-90 de caixa. O único óleo que eu conheço de caixa, no caso aí próximo a essa nomenclatura, seria o SAI 90, né? E vamos a alguns exemplos, né? Como vocês podem ver aí, o primeiro óleo, o óleo da Texaco, né? Que é um SAI 90, tá explicado ali, né? Exemplificado. Óleo para engrenagem. Na realidade é óleo de transmissão. Um outro exemplo claro aí seria o da Petronas. Percebam novamente, lubrificante para transmissão manual, que nada mais é do que câmbio mecânico, né? E lá em cima SAI 90 mineral. Seguindo para mais um exemplo, a gente tem aí um SAI 90 da Lubrax, como vocês podem ver também é um óleo para transmissão de API GL4. Mas assim como os óleos para motor, né, os óleos monoviscosos para câmbio, carro, eles também há um tempo já vêm sendo descontinuados. Eu não vou dar 100% de certeza porque eu não conheço todos, mas praticamente todos os veículos já fabricados de um bom tempo para cá, eles já utilizam no seu câmbio óleos multiviscosos, né? Como exemplo aí a gente tem um Elf 75W80 e mais um exemplo aí seria esse da Cedelco, que nada mais é do que a fornecedora da Chevrolet, né? Que a gente utiliza no Brasil, seria o óleo tido como original. E aí você vê que é um 75W85. Portanto, assim, segundo ele, o conhecimento do local de onde ele realmente aprendeu, de onde o pessoal entende, eu não sei de onde ele tirou um óleo WD-90 que seria para caixa, né? Mas vai saber, né? E quando parece que a coisa não pode piorar, pessoal, infelizmente a coisa ela vai indo de mal a pior. No comentário passado ele me fez algumas perguntas se eu sabia o que significava aquilo. E aí ele veio em seguida e respondeu: amigo, suas motos de baixa cilindrada são refrigeradas a CO2 e o seu óleo. E aqui a gente já tem o primeiro erro absurdo e grosseiríssimo. Refrigerada a CO2, para aqueles que não estão familiarizados um pouco com isso, o CO2, pessoal, nada mais é, pessoal, do que dióxido de carbono. Então, assim, sinceramente, eu não sei da onde ele tirou isso, tá? Dióxido de carbono, ele é resultado da queima, por exemplo, do combustível. Então, motor refrigerado a dióxido de carbono, só que aí depois ele até colocou um comentário tentando corrigir isso aí. Disse que na realidade ele queria dizer era oxigênio, que é outro erro grosseiro, tá? O motor ele não é refrigerado nem a oxigênio, propriamente dito, e muito menos a dióxido de carbono. Ele é arrefecido a ar e a óleo, né? No caso, o que ele deveria ter dito era a ar. O ar ambiente, ele não é composto apenas por oxigênio e pior ainda por dióxido de carbono. É o vento, a temperatura menor do ambiente em relação ao motor, passando pelas aletas que existem no motor, que faz com que exista a troca térmica. Mas o motor chama-se arrefecido a ar. Não é a oxigênio, propriamente dito, e pior ainda, dióxido de carbono. Sinceramente, eu não sei da onde foi que ele tirou isso aí. E aí ele segue. As motos de 250 cilindradas já possuem sistema de refrigeração. E aí eu não entendi, porque ele mesmo já falou no começo algo que contradiz o que ele está dizendo agora. Até porque isso é outro erro grosseiríssimo. Todo motor de veículo, ele tem um sistema de arrefecimento. Então, não é a moto 250 que possui sistema de refrigeração. A 150, a 125, a 50, todas elas têm. É o chamado sistema ar-óleo. Assim como a 250 também tem o mesmo sistema de arrefecimento, que é a ar e a óleo. A diferença é que ele tem um radiador de óleo para melhorar o controle da temperatura do óleo e, logicamente, a temperatura geral do motor. Mas o sistema de refrigeração da 250, ele é o mesmo, o sistema, tá? E não os componentes do sistema. Existem dois tipos de sistema de arrefecimento mais comuns. Seria o arrefecimento líquido, que são os veículos que a gente conhece que tem o famoso radiador, ventoinha, válvula termostática, etc, etc. E o sistema ar-óleo, que popularmente a gente chama só ar, porque o óleo está presente em todos, independente de ter líquido ou não ter líquido. E uma prova da contradição dele é que ele fala logo isso em seguida. Motos de baixa cilindrada sofrem superaquecimento em sinais e trânsito parado, sendo sua única forma de arrefecimento sendo o próprio óleo. Então isso aí é uma meia verdade. Então, de fato, é aquilo que eu falei. É o você se deslocando, é o vento, o ar batendo, o ar ambiente batendo no motor que faz com que se retire calor. Então, isso aí que ele falou de acima de dióxido de carbono é um erro
grosseiríssimo. Mas vamos seguir. No sul, se caso a temperatura estiver a 15 graus usando o 10W30, ou no norte com 38 graus usando o 10W30. Aí ele continua. Há diferenças nesse pequeno diagrama ou não? Aí ele coloca uma observação. Se quer aprender, precisa ouvir. Realmente ele tem muito a ensinar, como vocês conseguiram perceber aí, né? Então vamos a mais um outro foco aí, que seria aquela velha baboseira de quem não conhece, que diz, então para ele, o 10W30 não pode ser usado no norte ou no nordeste, porque no norte ou no nordeste seria 38 graus. Então, na cabeça de um leigo como ele, e que é a maioria de boa parte dos mecânicos, a maioria esmagadora, diga-se de passagem, um óleo 30 só pode ser usado em temperatura ambiente de 30 graus. Como seria 38 graus, você não pode usar aqui esse 10W30 na região norte e nordeste. E como eu já provei a vocês, a categoria 10W30, 20W50 ou qualquer outra que seja, não tem relação nenhuma com questão de temperatura, e sim, isso é números para separar os óleos por viscosidade. E reparem que ele fala aqui o que? Há diferenças nesse pequeno diagrama, tá? E aí ele continua no próximo texto, provando aquilo que eu disse, na próxima resposta dele. Ele diz, ó, esse diagrama é referente à temperatura externa, não interna, tá ok? Confirmando aquilo que eu falei. Segundo ele, 10W30 seria um diagrama, que na realidade não tem absolutamente nada a ver com diagrama, né? Isso são categorias classificadas de acordo com a SAE J300, como mostra aí essa tabela. Categorias de viscosidade. Não tem absolutamente nada a ver com temperatura externa, exceto no caso dos óleos W, que ele tem que atingir lá uma fluidez de acordo aí com a sua categoria para com que ele não congele, mas não tem nada a ver com temperatura máxima que ele pode trabalhar, até porque os óleos têm que suportar até 150 graus, que é aquela questão do HT/HS que eu falei lá para vocês. Então, 150 graus de temperatura no motor comparado a 38 graus, 40 graus em temperatura ambiente não quer dizer absolutamente nada. Isso aí é um erro grosseiríssimo de quem com certeza não conhece nada do assunto. E como em um dos comentários é aquilo que eu falei, né? Como vocês puderam ver, né? Ele foi extremamente arrogante, né? E o pior de tudo, né? Arrogante sem saber absolutamente nada do que está falando. Mas ele aí continuou e para mim é a parte mais grave de todos esses comentários dele. Vamos lá seguindo. Me desculpa, não quis pagar de entendido. Mas então, acho que nossos mestres do Senai do Pará não sabem de nada. Observação. Foram conhecimentos de meu curso. Mas como você diz que não tem diferença, fazer o que, né? Ou seja, porque eu tinha dito a ele que a temperatura ambiente, nesse caso do Nordeste, de 40 graus para o Sul ali, como com 15, né? 38 para 15 não faria diferença significativa nenhuma, né? E aí entra aquilo que eu disse. Se isso for verdade, né? Se isso for verdade, isso é extremamente grave, é lamentável e como eu falei lá no começo do vídeo, tá? Eu sinceramente prefiro não acreditar. Eu prefiro acreditar que esse rapaz aí, ele não fez curso nenhum, muito menos no Senai, porque se for verdade, isso é uma vergonha e quem gere, né, os institutos aí, quem gere o Senai, precisa ter atenção, porque não tá tendo mais um mínimo de qualidade. É lamentável, se isso for verdade, ver um aluno do Senai fazer esses tipos de comentário. Falar de dióxido de carbono como artifício para refrigerar motor, falar que categoria SAE é temperatura ambiente, que óleo de caixa é chamado WD, sinceramente, é algo que eu não quero acreditar. Não quero acreditar. Eu cheguei até a perguntar a ele lá qual seria de fato o endereço, qual seria a unidade que ele teria estudado e ele não comentou mais, né? Ele simplesmente sumiu. Então me leva a crer, eu sinceramente prefiro acreditar que isso não seja verdade, porque se for, é uma das coisas mais lamentáveis que eu tenho visto recentemente. E volto àquilo que eu falei novamente lá no começo do vídeo. Repito, tenham muito cuidado onde vocês levam a moto de vocês, onde vocês levam o carro de vocês para fazer manutenção, porque gente que não conhece fazendo serviço por aí, eu conheço aos montes. Volto a repetir, óleo, use sempre o recomendado, desde que você faça o uso normal para o qual o veículo foi projetado. Quem usa em competição,
quem faz preparações e etc, que faz outro tipo de uso, ou o motor funciona com outros parâmetros, outros acertos, talvez você possa realmente fazer algum tipo de aplicação diferente. Mas via de regra, use o que está no manual. Tenha cuidado com o que recomendam supostos falsos mecânicos. Lembrem-se, mecânico é reparador do que está incorreto no seu veículo, mas ele não é engenheiro nem projetista. Então, ele repara e volta ao padrão. Tanto é que não é o mecânico que diz qual é o padrão, qual é o tipo de peça, de quantos bar de pressão, por exemplo, vai trabalhar a sua bomba. Não foi ele quem definiu, foi o engenheiro, esse mesmo engenheiro que disse que você deve usar tal categoria de óleo, tal especificação de óleo, entendeu? Se isso for verdade, eu lamento demais, lamento profundamente, porque é uma vergonha para o Senai. Se for verdade, ele tem um corpo docente péssimo, de gente que não tem a menor capacidade de formar profissionais, não tem a menor capacidade de dar aulas. E é triste ver que o Brasil vai na contramão do restante do mundo. Ao invés da nossa qualidade de ensino ela melhorar com o passar do tempo, ela parece que vai piorando, parece que as pessoas vêm aprendendo cada vez menos ou vêm aprendendo de forma totalmente equivocada. Portanto, se isso for verdade, ao meu ver, é uma vergonha para o Senai, é uma vergonha especificamente para essa unidade do Pará, onde supostamente essa pessoa teria feito um curso. E fica aqui o alerta: tomem cuidado aonde vocês levam a moto de vocês para fazer manutenção. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu.